Boa noite a todos. Estamos aqui para falar de sensores, falar de aplicações que é a nossa praia, né? Que é a nossa área, né? É a nossa área. Meu nome é Anderson Silva, fica tranquilo que eu não sou... Não é lutador, não tá aqui para bater ninguém, né? Pode ficar tranquilo. Esse é o Silvio. Eu já me apresentei, continuo sendo o Silvio. Eu sou Bruno Faria, sou sócio da Lyon Sensores. Somos fabricantes de sensores, todos os tipos de sensores de temperatura. Vim aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento aí de 19 anos aí, Pouca coisa, na né? estrada aí, Magno? Mas eu acho que não precisa até dispensar apresentações, né, pessoal? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia, graças a Deus. E vamos para cima, né? Vamos falar de conteúdo, vamos falar de coisa técnica, que é o que a gente está aqui para isso. É verdade. A camisa já é sua. A camisa, eu tô... O crachá depois eu te Eu do dou. crachá, por favor, e me passa quem é no RH que eu preciso entregar minha carteira de trabalho. Certo? Bruno, fica à Bom. vontade. Vamos lá. Vou apresentar aqui o início, né? A Lyon começou em 2003, né? Nós começamos há 19 anos atrás aí. Na época, né, 2003, existia apenas um fabricante aqui no Brasil, um fabricante mais importante aí que fabricava sensores de temperatura NTC. E esse fabricante desativou essa linha, né? Ele partiu para outras linhas de produtos, que acho que era mais importante para eles, né? Mais rentável. Acabou desativando essa linha e deixando aí bastante empresas órfãs aí, né? De fornecimento de sensores. Foi que a gente chegou aí esse nicho, né? De mercado aí, que seria de fornecimento de fabricação de sensores. Começamos a fabricar sensores aí para duas empresas, né? Uma de aquecedor elétrico, né? De banheiras e tal, e outro que seria de autoclaves, né? E até hoje eles continuam conosco, né? Até hoje são clientes dos nossos clientes aí, né? E aí iniciamos, né? Em 2003, né? E fomos caminhando aí, fomos agregando mais clientes, né? Em 2006 a gente lançou na linha, né? Uma linha de proteção térmica, né? Termostatos, protetores térmicos, né? Que ela anda paralelo junto com faz parte do controle de temperatura, né? Sim, então, sim. O sensor de temperatura ele faz a medição, né? De temperatura. E os termostatos e protetores eles fazem a proteção térmica, né? Então, Executação propriamente dita, né? Sim, então eles fazem parte de todo o controle de temperatura do equipamento, né? Todo equipamento que trabalha com temperatura, né? Que faz a medição de temperatura e tem que ter uma proteção também, né? Proteção térmica também, caso dê algum problema, algum defeito aí, né? E fomos adiante, né? Fomos crescendo, né? Em 2014, 2015 a gente participou de uma pesquisa da Deloitte, né? E a Exame PME. E fomos ranqueados ainda entre as 250 empresas que mais cresceram no Brasil. Aí. Tá? E em 2018, a gente resolveu, com a expansão, né, com o crescimento do volume das linhas de produto, né, nós tínhamos a linha de proteção térmica e a linha de medição térmica. A gente resolveu fazer uma divisão estratégica, né, criando a Lyon, né, com foco de apenas na linha de sensores de temperatura, fabricação e desenvolvimento de sensores de temperatura. Só do NTC? Não, NTC, PTC, né? Ao longo de toda a nossa jornada, nós fomos agregando os outros tipos de sensores, mas inicialmente a gente começou com sensores NTC, né? Então, estamos aí, né? Estamos aí já, as empresas nós somos parceiros, né? Na verdade, são vizinhos até, como você pode ver ali na foto ali. Na primeira foto foi onde nós começamos, ali na Água Rasa, um pequeno galpão ali na Água Rasa. Uhum. E na foto de baixo já é na Vila Prudente, né? Onde nós temos ali... Baita evolução, né? Isso aí. Sim. E esse aqui é o galpão novo, né, Bruno? Esse é o prédio novo do meio que nós estamos finalizando aí a obra aí, né?
Estamos ampliando para aumentar a linha de produção, né? Linha de produção de sensores, ela demanda espaço, né? Muito espaço, Sim. né? Porque é uma produção bem manual, né? Sim. Por mais que a gente tente, né, automatizar, automatizar tudo, mas certos processos requer que seja manual. A gente tem um limite. Então, até para garantir a qualidade do produto final. Sim, né? Exatamente. E os sensores são fabricados ali, não é? Sim, os sensores a gente fabrica 100% aqui 100% na empresa. ali. Sim, isso. Bacana. Fabricamos todos os sensores, são 100% fabricados aí. Tá? Esse assunto de sensores, eu estava até conversando com ele antes de a gente entrar, é um assunto bem amplo, né? Bem complexo, que não adianta nada a gente ter um CLP, já que a gente não tem o sensor, né? O sensor, basicamente, é quem vai mandar a informação para o CLP em relação àquela variável que a gente está medindo. Exatamente. Então, é fundamental importância a gente ter um sensor de qualidade, né? E de qualidade em relação a desvios, né? E saber o sensor certo, né? É isso, eu comecei. Exatamente. Porque o sensor né? Que o sensor é a linha de frente, né? Sim. No controle. Ele que está ali, né, na linha de frente, medindo a temperatura e passando a informação para o controlador, né? Se a informação vem errada, exatamente. A resposta do controlador vai ser o controlador, ele vai controlar. Exatamente. Então é fundamental e importante. É muito importante, muito importante especificação, né? Especificação correta, saber a aplicação que você vai estar usando, né? O ambiente, né, que está usando, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Apresentação, né? Aí mostrando um pouco aí da estrutura, né? Alguns processos que nós temos, né? Da fabricação dos sensores, processamento de cabos, né? Nós temos máquinas aí bem de ponta, né, na automatização, né, do processo de processamento de cabos, né, solda laser, né, nós temos um processo de solda laser, né, o laboratório de teste, calibração, né, inclusive aí nessa foto aí, o nosso colaborador aí, o Giovanni, ele está fazendo um teste de um sensor a 4.000 volts, tá? Alguns clientes requerem, né, a isolamento para a norma, né? Norma IEC, né? A norma IEC exige que todos os equipamentos médicos ou equipamentos até de gastronomia, né? Que exigem que os componentes tenham uma isolação de 4.000 volts. Então ele está fazendo um teste ali específico ali para um sensor, um tipo de sensor. Aí são as linhas de produtos, né, que a gente fabrica, né? São sensores de temperatura, né? Os interruptores térmicos e transmissores de umidade e temperatura, né? Os últimos nós desenvolvemos, né, recentemente, nós estamos fabricando agora, é 100% fabricação nossa, né? Desenvolvimento. Umidade. Bacana. Eu não sabia que vocês entraram também na área de transmissores de umidade e temperatura, né? Sim. E nós já testamos, já usamos, está aprovado. Está sendo usado, né? Bacana. E os interruptores térmicos que são usados, né, em motores, né? Principalmente proteção térmica de motores, proteção térmica de motores, controle de temperatura, né? Aquecimento de motor, geradores, né? Compressores. Basicamente é um bimetálico ali dentro, né? Sim, né? Ele é um termostato, isso, é ação mecânica, né? É uma ação mecânica. Ele é presetado, né? Já presetado, calibrado na temperatura, contato NA ou NF, né? Seria uma forma mais simples de um termostato digital aí, né? Só que é um termostato mecânico. E qual que é a faixa dele, Bruno? Faixa de temperatura de 50 até 150 graus. Aí vai depender da sua aplicação, porque você não tem como ajustar ele, aí eu compro ele de acordo com a temperatura limite que eu preciso que ele abra. Né? Isso, normalmente ele já é pré-setado, né? Então o cliente já especifica, né? Eu preciso que seja 55 graus, ou 50 graus, ou 100 graus, né? Sim. Normalmente ele é utilizado para proteção térmica mesmo, né? Dos motores, do controle de temperatura do motor. Aqui é a nossa missão, né? Que são desenvolver soluções aí, sensores que atendem, superem, né, as expectativas dos nossos clientes, né? Produzir sensores não são apenas
qualidade, mas também contribuir para o meio ambiente, né? Projetando produtos eficientes, né? Para medição rápida e precisas aí, né? De temperatura. Dessa forma, podemos ajudar todos os clientes a aumentar o desempenho, né? E reduzir o consumo de energia, né? Com um controle eficiente aí, né, de temperatura, né? A gente consegue reduzir energia, né? Reduzir a energia de gasto de energia. Né? Então, a gente investe bastante em projetos, né? De clientes, né? A gente até fornece sensores, às vezes, para ajudar nos projetos, né? De grátis, tudo, né? Aqui alguns números, né, de sensores que a gente tem fabricado, né, no crescimento que a gente tem feito. Em 2020, a gente fabricou 258 mil sensores, né? Tivemos um crescimento de 28% aí nesse período aí, né, de pandemia e tal, né? Já teve um crescimento expressivo, sim, né? E um período, né? E um período meio complicado de pandemia, que várias empresas, né, se contraíram, né? Exatamente. E vocês expandiram, né? Exatamente. Bacana. E aí a consequência disso, a gente já tem que estar planejando já uma segunda planta aí já, né? Já estamos planejando uma segunda planta em Cidade de Vinhedo aí, devido a, né, a aumentar a linha de produção. A linha de produção, né? Essa demanda é mais mercado interno ou também exportação desses sensores? Não, mais só mercado interno mesmo. Em breve exportação, né? Em breve exportação, tomara. A gente torce para a empresa janela, lógico, nacional, e está não somente atendendo o mercado interno, mas no mercado global. É difícil, né? Bem competitivo, mas a gente está bem competitivo também, né? Nós temos que ser bem competitivo aqui no mercado, né? Sim. Por causa, né, de importações e tal. Uhum. E nosso outro plano também, um dos principais planos aí estratégicos nosso, também é a acreditação em RBC, né? Do nosso laboratório de teste. Sim. Né? A gente está planejando já, esse ano, já iniciar, né, a acreditação do nosso laboratório. Bacana. Que, por incrível que pareça, a gente, mesmo São Paulo, é carente de laboratórios acreditados, né? Sim. É difícil você achar a um preço razoável. Também, né? Claro. Existe bastante aí, né? Mas... Bom, aí nós vamos falar aí sobre o sensor ideal aí, né? Para a minha aplicação, né? Para a nossa aplicação, que seria o nosso tema aí, né? Da nossa live. Esse é o ponto-chave da nossa live. Isso, né? Exatamente. Como é que eu identifico o sensor correto para a minha aplicação? Sim. Né? Então, a gente listamos aí uns 7 requisitos básicos aí, né? Que não pode faltar um sensor ideal, né? Um sensor ideal que não... 7 requisitos básicos aí. Uhum. Um primeiro deles é não ter ruídos, né, de comunicação, né, com o aquisitor de dados, né? Ainda mais muitas das vezes trabalhando com automação, né? E sim. Qualquer ruído pode ser prejudicial ali ao processo. E a maioria dos ambientes é ambiente industrial. Sim. Tem bastante ruído. Tem interferências, né? De radiofrequência, radiomagnética, de tensão, né? Então, isso você pode ter um sensor mais preciso, né, possível, caso ele está passando o cabo junto com uma rede elétrica, né, ou ter radiofrequência no local, vai ter interferência, vai estar medindo temperatura, né, incorreta, né? Baixo erro de leitura, né? Ótima exatidão, né? Não pode ter um erro de leitura muito alto, né? Tem que ter uma boa precisão, né? Preferencialmente. Um rápido tempo de resposta, né? Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos é ideal, né? Que o sensor tenha um bom tempo de resposta, né? Sim. Alguns outros casos, às vezes não, principalmente de refrigeração, né? Às vezes precisa ter um tempo de resposta mais lento aí, né? Fácil intercambiabilidade, né? Que seria uma fácil troca, né? Substituição dele posteriormente, né? Que o sensor tem uma vida útil, né? Esse item interessante que na parte de ar-condicionado, a gente pega muitos fabricantes de ar-condicionado que o que ele faz? Ele coloca, cada fabricante tem um conector específico.
Então, por exemplo, no evaporador do ar-condicionado você tem o sensor de degelo e o sensor de temperatura ambiente. Muitos são individuais e alguns são duplo, porque ele, se der problema em um, ele pede para você trocar logo os dois. Uhum. Só que eles não padronizam o conector. Sim. Então, por exemplo, é um sensor de 5K, beleza. Eu poderia chegar na loja, eu quero um sensor de 5K duplo, né, para ar-condicionado. Não, porque dependendo do fabricante, um tem um conector com uma ranhura assim, que não encaixa, o outro tem com a ranhura assim, assim. E isso prejudica o técnico, porque Sim. às vezes ele tem que ir de loja em loja para poder... Não é nem a dificuldade de achar o sensor, é achar o conector. Sim. Entendeu? E já vi técnico cortando, corta e aí corta do outro e bota. Eu não faça isso, meu amigo. Mas é normal, hein? É normal o pessoal fazer isso. Na linha de ar-condicionado, cada fabricante, né? Cada um utiliza um tipo de sensor. Sim. Ele, às vezes, é um tipo de ar-condicionado. Às vezes, eles fabricam 5 tipos de equipamentos, né? Ar-condicionado, e cada um usa um tipo de sensor. Sim. Então, eles fazem, acredito que seja até de propósito. Não, de propósito mesmo. É bem de propósito mesmo. Para você ter que comprar o sensor, às vezes, com ele, ou não conseguir no mercado, né? Exatamente. Uma fácil reposição. Tem pergunta? Só um minutinho. Tem uma pergunta aí, Fernandão? Coloca na tela para a gente. José Carlos, grande Zé. Qual é a vida útil de um sensor mecânico? A vida útil, o sensor mecânico seria um interruptor térmico, né, na verdade. A vida útil dele é medida em ciclos, né? Em ciclos. Medida em ciclos. Então, normalmente ele tem 10 mil ciclos. Isso é testado em fábrica, né? Sim. Tem um equipamento que fica estressando, né, o sensor e ali já tem uma margem de segurança, acredito eu, não tem? Não, aproximadamente. Se ele utilizar na corrente, a corrente máxima, né, permitida, tal, ele suporta 10 mil ciclos, né? Sim. Se ele utilizar numa corrente mais superior, ele vai suportar menos ciclos, né? Então, por exemplo, se ele é dos 10 amperes, o máximo permitido dele é 10 amperes, ele passar 20 amperes, ele vai funcionar, só que de repente em 100 ciclos ele vai parar. Entendeu? Então, assim, a mecânica, né, do interruptor, né, é exatamente essa. A temperatura também influencia? A temperatura por exemplo, ele já vem setado lá menos 50, 150. Se ultrapassar muito essa temperatura, 160, 170, ele também... Mesmo alarmado, vamos supor que ele alarme com 80, mas mesmo se o processo estendeu a temperatura até 150... Você fala na inércia, né? Inércia térmica. Isso pode prejudicar mecanicamente o sensor? Não, ele suporta. Ele vai fechar, ele vai abrir o contato ali, né? Vai abrir o contato e vai desligar. Normalmente... é difícil, não tem problema, não há esse tipo de problema, né? Só uma observação, esses 10 mil ciclos, porque para controle, o pessoal pensa em controle de temperatura, tá? Sim. A gente tem que garantir 100 mil ciclos. Como esse é um produto de segurança, antes de chegar nos 10 mil ciclos, é capaz de a vida útil do equipamento que ele está protegendo já foi. Sim. Né? Então, é uma coisa que dá muito pouco problema. Não, sim, porque ele é proteção mesmo, né? Exatamente. Ele só pode ser usado até em controle, né? Alguns clientes ou aplicações, o pessoal utiliza como controle. Controle simples de temperatura, né? Às vezes um equipamento, que é um equipamento tem um custo barato, tal, ele precisa de ter um menor custo ali no controle de temperatura, ele não consegue colocar um controlador digital e tal. Às vezes ele utiliza como um controle, só que a vida útil dele vai ser menor, né? Claro. Esse é o tipo de sensor que você utiliza pouco, mas quando você precisa utilizar, ele não pode falhar. Muitas das vezes a função dele ele vai ficar quieto, esquecido, o operador não vai nem lembrar que existe um sensor de temperatura ali embutido ali naquele motor. Mas o dia que tiver uma alta temperatura ali, um overload ali da vida, automaticamente ele precisa atuar. Né? A ideia é essa daí. Por isso que é muito usado em motores, né? Quando o motor, às vezes ele trabalha por muito tempo, muitas horas, aí ele sobreaquece. Então ele arma, né? Ele abre o contato para que não queime o motor, né? A bobina do motor. Eu, pelo menos, particularmente, eu vejo mais em motores elétricos os termistores também. Inserido dentro do bobina, de cada bobina daquela ali, a maioria das vezes a gente tem
um termistor para cada bobina ligado em série, Sim. que aí o cara faz a proteção das 3 bobinas. Se qualquer um daquele ali que vier dar problema, Ele eu já paro, lá, eu paro. Ligado com o contator, né? Isso, Ligado exato, com o relé e tal. exato, isso aí. Exatamente. Bom, a fácil integração com o hardware, né? E a parametrização também, né? Sim. Então, ele tem que ser... muitos aí, desenvolvedores, né? Eles visam essa facilidade, né? De integração. Então, que até o custo vai diminuir de conversores, né? Então, por exemplo, o NTC, ele precisa de ter às vezes um circuito que ele está desenvolvendo, ele precisa ter um conversor do sinal, tal. Então, ele tem que ter essa facilidade aí também, né? E, por último, aí o ótimo custo-benefício, né? O mais importante. O mais importante, que acaba sendo o mais importante aí, né? O pessoal esquece. Que ou seja, né? O cara sempre tá ótimo O custo-benefício. ótimo custo-benefício, é o que todo mundo tem visado ultimamente, né? Então, ele tem que ter um ótimo custo-benefício aí também, né? Não adianta ele pôr, né, usar uma Ferrari para, né? Não precisa ter uma... da aplicação, né? Se é uma aplicação assim, vamos chamar de prêmio, você vai ter um sensor de qualidade prêmio, né? Lógico, porque um erro, um desvio, alguma coisa vai causar um problema sério. Sim. Mas às vezes é um controle mais simples, também eu não vou pegar um sensor, né? Top das galáxias para fazer um controle de algo simples. Sim, exatamente. Tem muita gente também, o Bruno sabe disso, e a gente que vem de controlador, o pessoal esquece o benefício e fica só contra o custo. Mas aí quando dá problema, a culpa é nossa, a culpa é do fabricante. Bom, aqui são os tipos de sensores, né? Agora vamos entrando aí nos tipos de sensores existentes aí, né? Aí a gente listou aí os 6 tipos de sensores mais utilizados, né? Que são o NTC, termorresistência, termopares, né? KTY, digital e analógico. São os 6 aí que a gente listou, são os mais conhecidos, né? Sim. Dando aí até NTC, termorresistência e termopares, sendo até o mais aí dos 6, entre os 6, os 3 aí mais conhecidos, né? Essa sopa de letrinha aí, o pessoal se confunde bem, né? Isso aí é bom bater isso aí NTC, bastante. PTC, KTY, PTC, termopar, termistor, termorresistência. KTY, aí o cara não fica meio perdido, né? Agora, olha, ó, pessoal, prestar atenção aí para agora a galera ficar afiada em relação aos sensores, que é muito importante. Pega o caderninho. Pega o caderninho e vai anotando. E até porque tem a prova e tem a pergunta final. Então eu acho melhor ir anotando, tá? E tem um sorteio, hein, meu? Em breve, daqui a pouco tem um sorteio. Bom, aí vamos começar pelo NTC, né? O sensor NTC. O sensor NTC ele tem a coeficiente dele de temperatura negativa, né? Então, conforme a resistência diminui, conforme aumenta a temperatura. Então, conforme a temperatura aumenta, a resistência diminui, né? Inversamente proporcional. Isso, né? Ele é nominal a 25 graus, né? Diferente do PT100, que é 0 graus, ele é nominal a 25 graus, né? Essa é uma informação bacana, essa informação eu não sabia. Então, ele, como que é? Me explica de novo. Ele é nominal a 25 graus. 25 graus, né? Ele é 25 graus, ele é nominal. Para você identificar uma curva, né, de resistência de um sensor NTC, é sempre nominal a 25 graus, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes um cliente entra em contato conosco, ele tem um sensor e não sabe qual... Eu não sei que é resistência, ele sabe que é NTC, mas às vezes não sabe qual é a resistência. Ele não sabe se é 5K, se é 10K. Se é 10K, isso. Eu boto ele a 25 graus, ele vai me dar um valor de resistência, eu sei que aqui, vamos supor, 25 graus, ele me deu 5K, eu sei que aquele sensor ali é o de 5K. Sim, a gente sempre pede para ele medir numa temperatura ambiente, né? Normalmente 25, né? Uma temperatura ambiente está 25 até 30 graus. Ele vai medir, ele mede e informa para nós. O sensor está aqui, está dando 10K no multímetro. Então é um sensor de 10K. A gente sabe que é um sensor de 10K. Isso é bastante interessante, porque às vezes você está fazendo manutenção do equipamento, às vezes o sensor vem com uma etiquetinha, né? 10K e tal, mas com o tempo a etiqueta você perde, né? Perde a etiqueta, perde qualquer referência escrita ali no sensor, e você, muitas das vezes no projeto, não faz referência. Ele mostra que tem um sensor de temperatura,
mas ele não faz referência do valor da resistência. Que Sim. tipo de sensor que é? Normalmente não faz. Normalmente não faz. O padrão é não fazer. É O não padrão é não fazer. fazer. Essa dica é muito importante de você... Não, o meu sensor está com problema, eu preciso de um modo de saber qual tipo de sensor. Essa dica aí é o pulo do gato. Sim. Bacana. Normalmente os fabricantes eles escondem, né, esse tipo de informação. Eles não repassam, né? Porque ele quer que eu entre você vai comprar, você precisa comprar um sensor, você vai comprar. Fica tranquilo Ele que eu não vou quer te que você dar. ele não quer que você vai É o caso comprar. do ar-condicionado. Exatamente. Ele não quer que você liga para nós e compra sensor conosco. Ele quer que você compra com ele para ele. Ele quer fazer a ponte. Ele quer fazer a ponte, exatamente. Eu vou direto na fonte. Então tem essa jogadinha aí, né? Uhum. Tem esse... Bom, as vantagens aí do sensor NTC, né? Assim, o tempo de resposta dele. Acho que é uma maiores vantagens dele é o tempo de resposta, né? Ele é muito rápido, né? O sensor NTC. Por isso que ele é muito utilizado em ambientes, né? Medição de temperatura ambiente, você pode ver que é largamente utilizado, né? Ar-condicionado, né? Medição de qualquer tipo de ambiente. Porque ele tem um tempo de resposta. O ar, né, o ambiente, o ar é um péssimo condutor de calor, né? Então, nada melhor do que ter um sensor que esteja super sensível aí, né? Então, se utiliza muito, né, em ar-condicionado, né, principalmente, né? Refrigeração também, né? Bastante. A maioria, acho que vou botar aí uns 90% a gente utiliza os sensores NTC. Sim. Ou mais. Às vezes você vai... Ou mais, né? Às vezes você vai ver muita diferença somente no encapsulamento, né? Ali do sensor. Na ponta, né? Na ponta, dependendo da aplicação que você depois vai falar o porquê disso. Mas, basicamente, interno é o NTCzinho da vida. Sim. E ele é tão rápido, só desculpa. Não, pode... Ele é tão rápido que em algumas aplicações comerciais a gente tem que retardar o tempo de resposta do NTC. Senão um equipamento, uma geladeira, alguma coisa com um controlador digital, fica variando muito rápido a temperatura. Sim, então exatamente. Ele é rápido mesmo. Ele está imerso, né, no glicol, né? Para estar amortecendo a temperatura. Né? Essa temperatura. O que nós estamos falando, né? Ele é o sensor mais utilizado em aplicações aí no range de menos 30 a 100 graus, né? Como, né, HVAC, né? Que é ar-condicionado, refrigeração. Automotivo também, né? Os automóveis. Eu lembrei muito que você... 90%. Os carros antigos tinham, lembra, aquele sensor de temperatura da água, que é bem similar a esse mecânico que a gente estava falando. Parece mesmo, que ligava o carro. Bem bacana. Cebolão. Quem nunca ficou na mão arremessada? O sensor parou de funcionar. Até hoje E até hoje existe, né? Nós temos a NIS, o cebolão nós temos na linha. Nós fornecemos para motores mesmo. Para a empresa automobilística em geral, motores diesel, enfim. Exatamente. Sensores e eletrodoméstico também, né? Geral também muito utilizado, máquinas de café, né? Eletrodoméstico de secadora de roupa, lava-louça, né? Então acho que da gama, vamos botar assim, residencial e comercial leve, esse cara aí é o campeão. Sim, o sensor ideal, NTC né? é largamente utilizado, né? Eu acredito que em volume, né, no mundo, né, de sensores, eu acredito que os sensores NTC é o maior volume. Disparado. Sim, é o maior volume. Tem algumas aí artigos aí que dizem que é termopares, que é o mais utilizado, mas na indústria, né? Agora, em volumes, eletrodoméstico, carro, ar-condicionado. Então, se você pegar toda essa gama aí de produtos, o volume é grande, né? Vocês fabricam o PTC também ou somente o NTC? Não, só NTC. Sim. Na verdade, o PTC é o KTY, né? É o KTY. Nós vamos ver mais para frente. O NTC, da mesma maneira o PTC, da mesma característica do NTC, não existe. Não existe. Não existe. O PTC é somente o de motor, né? Aquele que você até comentou. Sim. Que é ligado no motor, fazer a proteção térmica, mas ele dá uma resposta. Na verdade, ele dá um disparo, né, de resistência. Ele não faz o monitoramento da resistência. Ele dá um disparo de resistência indicando para o relé desligar, né? Desligar o motor. Então, assim, ele tem um ótimo... continuando aí, né? Ele tem um ótimo custo-benefício, né? O custo-benefício dele é muito bom, né? E
em relação também à precisão dele, a gente consegue ter o NTC aí com 1% de precisão, né? Sim. Até menos, né? A gente tem sensores com NTC com 0,5% de precisão. Bacana. Então a gente consegue... Uma pergunta, eu vou falar em relação à precisão. Às vezes, por exemplo, no equipamento, o fabricante manda um sensor NTC com 5 metros de cabo, né? E aí eu vou ligar 1 metro, basicamente, ó, do ponto de leitura até o ponto de medição é ter 1 metro. E a maioria das vezes o técnico, até mesmo o montador, ele enrola esse sensor. Esse enrolar, esse bobinamento ali desse cabo, pode alterar a exatidão do meu sensor, a leitura, no caso do NTC, ou não? Não tem nenhuma relação. Não tem, porque isso aí a gente sempre ouve falar, pô, cara, não pode enrolar o cabo do sensor, porque vai alterar o valor de resistência. Não tem uma relação. Tem até outra, Magno. E se eu tenho de 1,5 metro, mas eu quero aumentar ele? Eu também vou perder. Vou emendar ele. Já emendar, acho que perde. Não tem problema. Não, devido à resistência do NTC ser alta, né? Ele influencia um limite que eu possa aumentar, não? Não, para o NTC não tem muito limite, não. Você pode aumentar 90 metros, 100 metros. Não tem bastante coisa. É diferente. Se for muito distante, você compensa, você mede a resistência do cabo, ou calcula. E você faz a compensação. Sim. Mas para o NTC é muito baixa a resistência do cabo, né? É muito baixa, é desconsiderável. Então, galera, a gente já matou um mito aí. Nós já matamos até 2 mitos. Porque isso aí é forte. Primeiro, a bobina, cara, tem o pessoal antigo que o cara batia na tecla que fala, não, isso tá lendo errado, porque aí dava a volta na máquina lá, voltava. Olha agora, tá lendo? Não, continua lendo errado. Tu achou que ia trocar o sensor, E o outro era, esse aí eu vou te falar que eu mesmo já falei e já cometi esse erro. De falar vai precisar aumentar. Não vai precisar aumentar, não. Compra o sensor do tamanho correto. Não vai emendar sensor que não vai dar erro. Entendeu? Eu tinha essa ideia de alteração, tá vendo? Que a gente o cara é bom cliente. A gente aprende de fora, né? Vamos cortar o cabo, vamos comprar um termopar, sim. Não, termopar, sim. Inclusive, o termopar, dependendo do número de voltas que você dá para enrolar, você pode criar um campo magnético, porque ele gera uma tensão, né? Sim. Mas resistivo não tem. Não, o único que tem problema, interfere, seria no PT100. Tá? O PT100, sim, devido à resistência dele ser baixa. Sim. Como ele trabalha com 100 ohms, então a resistência é muito baixa, né? Então, qualquer décimo de ohms, né, de resistência, ele altera a temperatura. Então, por isso que se faz a compensação. No cabo, né? Tu bota cabo, 3 vias, 4 vias. Né? Isso aí. E até ele tem uma limitação, né? O PT100 você não pode usar 20, 30 metros. Sim. Nós recomendamos sempre usar mais de 20 metros. Tem que usar um transmissor de temperatura. De temperatura. Você joga até o conversor, do conversor você joga para a sua aplicação, né, para leitura mesmo. Exatamente. A nossa famosa bolachinha. Exatamente, a famosa laranjinha. O Celso falou que você virava o prédio tanto sensor, tanto cabo que você usava. Mas olha só não conta vitória não, gente. Isso aqui a gente conta derrota também. Mas dava certo, funcionava. Funcionava, né? Tomava o mesmo, né? Ou então botava ele esticado aqui, dava uma volta. Celso me paga, deixa ele com Deus. Agora qual é o próximo? Ele ainda? É possível desenvolver, uma das vantagens dele também é possível você desenvolver sensores até com 1,5 milímetro de diâmetro, né? Então, isso é importante também, né? Muito importante. Uma questão de desenvolvimento, Bruno. Ali a gente tem a faixa dele de menos 30 a 100, né? Mas e se eu quero, por exemplo, um NTC de 300 graus, até 300 graus? Não, na verdade, ali eu só indiquei, né, que ele é o mais utilizado nessa faixa de temperatura, tá? Nesse range de temperatura. Mas tem sensores, os sensores NTC podem até 300 graus. Existe até fabricantes que fazem até 400 graus, 500, mas... Só que ele conforme aumenta a temperatura, né? A tolerância dele vai aumentando muito, entendeu? Aí às vezes não é, interessante, depende da aplicação, né? Porque às vezes ele vai ter que fazer
um offset ali, né? Compensação. Correção, Sim, tal, sim. né? Tem que trabalhar com uma correção. Aí é mais fácil trabalhar com outro tipo de sensor. Sim, exatamente. Como Um sensor que Ranger. seja um termopar, Uhum. né? Que tem aí, ele vai ter uma precisão bem menor, Bem né? menor. Bem melhor, né? Uma Bem precisão melhor do que, né? Mas é muito usado também o NTC para altas temperaturas, acima de temperaturas até 300 ou até 250 graus. Inclusive, tem clientes nossos que você que fabrica o sensor para fritadeira, até 300 graus. Sim, até 300 graus. É que ele já vai limitando o range também de resistência. Não ele não tem todas as resistências em até 300 graus. A maioria até 250. Entendi. Tem algumas resistências que é fabricado até 300 graus. Devido até porque quanto menor a resistência, né, do NTC, e na alta temperatura ele fica com uma resistência muito baixa. Então ele tem problema de interferências, né? Interferências. Então normalmente se indica, né? Por exemplo, eu quero usar um NTC para 300 graus. Então você tem que usar, é melhor você usar um 100K com uma resistência mais alta, não um 10K ou 2K, entendeu? Que aí quando você estiver na faixa máxima, tu não vai estar com uma resistência mínima. Muito baixa. Muito baixa. Vai estar com uma resistência lá, 500 ohms ou 300 ohms, tem uma resistência muito baixa, que aí pode influenciar, né? Ter interferências eletromagnéticas, e radiofrequência. Sim, bacana, isso é importante. E a desvantagem dele, né, a estabilidade de temperatura devido à alta sensibilidade, né? Ele já não é um sensor estável, né, de manter a temperatura, né, devido à sensibilidade dele. Às vezes tem aplicações que precisam ser mais estáveis, né? A linearização da curva, né, porque ele não é linear, né? Ele não é, ele é uma parábola aí, né, na curva dele, né? E a faixa de temperatura máxima dele, né, 250 graus, que é o caso que eu estava comentando, né? Ele tem uma limitação aí, né, assim, ideal, né, de usar até 250 graus. Existe até dá para usar até 300 graus, mas não em todos os casos, né, que eu comentei por causa da resistência. Aí nós temos os termorresistências PT100, né, PT1000, que são as mais conhecidas, né? Existe também PT500, PT200, tem PT50, né? Mas são pouco utilizadas aqui, principalmente no Brasil, né? Na indústria a gente encontra muito PT100 e PT1000. PT1000 agora, mas no início mesmo era basicamente o PT100. Só PT100. Era PT100 a 2 fios com ele mesmo, aí depois saiu com 3 fios, 4 fios, 5 fios. Ele é o sensor que tem a melhor precisão, né? Se ele te precisar ao longo do range de temperatura, né? Ele tem décimos aí de grau de precisão, né? Sim. Ele é o segundo maior sensor mais utilizado em aplicações industriais, né? O primeiro aí seria o termopar, né? Que é o mais utilizado. Então ele vem em segundo. Ele está crescendo muito, né? Tem crescido bastante, né? Substituindo o termopar até, né? E as vantagens dele, a linearidade, né, da curva, né, a resposta mais linear, né, que termopares, o range de temperatura de operação, ele pode chegar de menos 200 graus, né, aplicações aí de criogenia, né, que chega nessa faixa de temperatura, menos 200 até 500 graus, né, mas o mais usado até 300 graus, né. Ele pode ser construído em pequenas dimensões, né? Variedade de montagens, né, que pode ser feita, repetibilidade, estabilidade, né? O desvio dele é menor que um décimo de grau por ano, né? O sensor ele tem um desgaste, né? Tem um drift, né, por ano. Então ele tem um desvio aí por ano, tá? Ele tem um desgaste aí que dá em torno de décimo de grau por ano. Então é um bom desvio, né? Se você pegar outros sensores, ele vai ter um desvio maior, né? Se você pega um sensor e calibrar daqui 1 a 2 anos, ele vai dar um desvio por causa do desgaste natural. Né? Dependendo da aplicação, não é aceitável, né? Esse desgaste, esse desvio, e tem que comprar outro sensor, né? Mas às vezes, como também é um desvio muito pequeno, isso é muito fácil de ser ajustado
na parte de automação, né? Na lógica, a gente consegue ajustar esse... Se dizia mais crítico com o termopar, né? O termopar porque ao mais... longo do tempo, Uhum. condições ambientes e tal, o termopar é mais sensível. É mais crítico, né? mais crítico. É mais crítico. Padronização, né? Temos isso, possui curva de resistências padrões, né? Mais comuns, que 100 ohms a 0 graus, que é para PT100, e de 1000 ohms 0 graus para PT1000, né? Fala um pouquinho sobre isso, que muitas pessoas não sabem por que do nome PT100, né, e PT1000, dessa relação do valor de resistência a 0 grau. Que nem você a 0 graus? Não, o PT100 ele é 100 ohms, né? A 0 graus. A 0 graus. A 0 graus. Ele nominal a 0 graus é 100 ohms. E o PT1000 ele é 1000 ohms. Sim. Tá? Muitas pessoas não sabem dessa relação. Por que o nome, PT100? Né? O nome dele é PT100, tá, por quê? Porque a medida dele de resistência é 100 ohms em 0 grau. Sim. Né? Então, assim, é interessante você saber, até mesmo, como a gente estava conversando, você precisa fazer algum teste, verificar se a resistência está de acordo, tudo. Um dos fatores que a gente faz é você pegar a tabela do fabricante, né, a relação de curva que a gente tem, a relação entre temperatura e resistência, para a gente verificar se o sensor está ok, né? Quando a gente não tem essa faixa, basicamente a gente simula, vamos supor, bota lá 0 grau e vê se ele vai chegar a 100. Botou a 0 grau, ele chegou a 80, a 70, opa, tem alguma então mais. Botou a 0 grau, ele está a 120, 130, eu tô, calma aí, gente. A gente está com um desvio bem grande aí, troca o sensor. Isso é aquele pulo do gato quando você não tem a tabela. O fabricante hoje em dia, a maioria, eles disponibilizam essa tabela online. Tem. Na internet tem. Se você buscar na internet, tem bastante. Porque é padrão, né? Independente do fabricante, né? Que fabrica o elemento, né? Na verdade. O elemento mesmo. O elemento é o mesmo. Na verdade, o elemento é o mesmo. Então, dependente do fabricante, é a mesma a resistência 100 ohms é padrão. Por isso que eles possuem, né, a padronização aí, né? Que diz a padronização. Então, ele é padrão. Ele não tem valor beta, é diferente do sensor NTC, né? Que ele já tem, ele é 10K, mas tem o valor de beta, que já influencia. Não é todo 10K que serve, né, para o equipamento. Tem que saber o segundo fator aí, que é o beta, né? O valor da curva, né, de resistência. A desvantagem dele aí, né, do sensor, uma das vantagens que a gente pontuou aí seria o tempo de resposta, né, mais lento que os demais sensores. Ele possui um tempo de resposta mais lento, né? Ele é sensível a vibrações, né, porque ele é mais frágil, o elemento ele é mais frágil, ele é totalmente frágil, é feito de platina. Ele é mais lento, mas ele é mais linear. Eu estou errado. Por exemplo, na faixa de temperatura, se você precisar de uma precisão assim de ele não ficar tão variando, eu noto quando a gente está monitorando a temperatura com o PT100, ele não fica as casas decimais ficam só 10, sabe? Não, ele consegue manter aquele valor bem linear. Ele é estável. Ele é bem estável. Tem uma boa estabilidade. Isso. Eu acho que a resposta é em função da montagem, né? Que você tem que proteger o elemento. Sim. Porque ele é vidro, né? Encapsulado em vidro. Sim. Não, ele é platina, né? De filme. Mas a platina tá no filme. O filme Twin Film, né? Tem o modelo Twin Film, tem o de cerâmica, né? Tem um que ele já é formado em cerâmica, né? Pode ser Twin Film ou bobinado no meio dele. E ele é sensível a vibrações, né? Tanto de cerâmica como o Twin Film também, né? Então tem que ser bem, ele tem que ter um encapsulamento ali especial, né, bem protegido. Se for feito para aplicações de vibrações, motores, né, mancais e, enfim, máquinas aí que vibram, né? Então precisa ter um encapsulamento especial para ele. Tira a dúvida de muita gente que está assistindo aqui. Por que a gente tem essa variação de PT100 de 2 fios, 3 fios, 4 fios? O porquê que eu tenho... por que não poderia ser tudo PT100 em 2 fios? Facilitar, né? Facilitar a vida do técnico lá, né? Pô, o cara olha aquilo lá, abre o PT100, fio para tudo que é lado. Qual que é o negativo? Não, uma boa pergunta, né? Isso é devido à resistência dele, a baixa resistência, né? Que a gente já havia comentado. Então, o PTC em 2 fios, ele sofre a resistência do cabo, né? Sim. O cabo tem uma resistência. Por ele ter uma baixa resistência,
Se você colocar ele... do cabo começa a alterar o valor de... Exatamente. medição, Se você ligar um PTC em 2 fios num cabo 10 metros, ele vai dar uma variação de 3 graus, 4 graus, entendeu? Devido à influência, né, a somatória de resistência que vai ter no cabo. Sim. Então, para a gente, o sensor então, PTC mais preciso seria o A5 fios. Não, a 5 tem... Até existe, mas não é tão usual, né? 4 fios é o mais usual. Sim. Né? Até 4 fios, 3 fios. Ou 3 né? fios no industrial. Só uma parte, na verdade, o PTC em 3 fios, o PTC é um elemento só, tá? Sim, tem 2 fios. O terceiro fio é um curto, que você faz de um dos lados. Para poder fazer a compensação. E aí é o controlador, que a Coel fabrica, claro, que é responsável pela precisão, porque ele vai calcular, aí ele calcula, ele vê a resistência do cabo, né, que o de cima está dando metade da resistência do de baixo, tá, que você tem 2 cabos em paralelo. Sim. E o controlador compensa isso. Sim, ele faz a compensação. Por isso que o controlador, né, ele já vem com entrada 3 fios, né? Já vem com a maioria dos controladores, entrada PT100, já vem com a entrada 3 fios. E agora? Não pode você usar 1 metro, 2 metros. Se eu tenho... só pergunta de prova, né? Eu tô querendo deixar ele ser justo, né? Calma aí. É que eu tô fazendo a pergunta que eu sei... que eu sei que o meu amigo tá lá do outro lado pensando, mas vem cá, se eu tenho um PTC a 4 fios e meu controlador só tem entrada para 3, eu posso descartar um fio? E aí? Desculpa, eu não captei o que você... Se eu tenho um PTC a 4 fios, certo? Só que meu controlador ele tem entrada para 3 fios. Certo. Eu posso descartar um? Dá para descartar. Você pode fazer a ligação 3 fios, você vai ter que ver se vai entrar. Você vai entrar os 3 fios você tem que saber qual você vai descartar. Qual que você vai descartar. Porque os 2 fios, eles são 2 fios ligados em cada terminal do elemento. Isso. Então você pode pegar um fio, né, comum, né, e ligar com os 2 fios, fazer 3 e descartar um. Sim. Você descarta um fio. Não teria problema. Não teria problema. Não teria problema nenhum. Não é gambiarra, galera. Mas a maior não é gambiarra. A principal dúvida é os PTCs de comprimento pequeno, 1,5 m, 2 metros. Sim. Normalmente vai 2 fios. A principal dúvida é ter o aparelho. É menor. Exatamente. Meu controlador tem entrada para 3 fios. Eu tenho um termoelemento, um PTC de 2. Como é que eu faço? Apesar que é bem difícil, né? Esse tipo de situação. Você falou uma exceção aí. Sabe a resposta? Como PTC 2 fios resolve o problema. Tem, nós temos para vender com os 2 fios. Você faz um jump. No terceiro fio, você faz um jump com os 2 fios. Mas pode ocorrer algum caso de ter o controlador lá e ele ter um sensor de 4 fios. Apesar que vai custar muito mais caro, né? Ele vai com um sensor de 4 fios vai custar mais caro, não tem necessidade. Essa brincadeira para a gente é interessante, não é nem, sabe por quê? Não é nem na aplicação na hora da construção. Mas, às vezes, o mecânico, o técnico que está lá fazendo a manutenção do equipamento, queimou um controlador. Aí ele vai, ou então o sensor deu problema. Ele pega o que ele tem na bolsa, se vamos supor, o que ele tinha era 2 fios, o na bolsa é da 3, ele vai tentar safar o problema que tem. Exatamente. Se o controlador, ele está lá, a entrada dele é 3 e o elemento sensor ele é 2, ele tem que saber que ele tem a possibilidade de jampear, porque senão o cara vai lá e fala assim, chefe, não dá não. Chama outro, entendeu? Só que nessa daí também ele tem que tomar um cuidado, por quê? Às vezes pode ser, ele pode ser um sensor PTC em 4 fios, mas ele tem 2 elementos dentro. Sim. Entendeu? Então ele não pode, de repente, achar que todo 4 fios ele é um elemento. Existe muito a redundância, né? Principalmente na área de óleo e gás que você trabalha, navio, tudo, eles trabalham com redundância. São 2 sensores dentro. São 2 sensores dentro, entendeu? Inclusive, até tem um cliente lá do Rio que ele pediu essa semana para mim. Ele precisa de um sensor que seria 2 elementos dentro. Porque você precisa ser redundante. Na indústria de óleo e gás, a gente tem muita redundância, então a gente não pode, por exemplo, eu estou fazendo a monitoração de um processo, de um tanque, de uma tubulação que está passando um produto, vamos supor. E eu não posso perder essa informação de jeito nenhum. Então, se eu tiver problema em 1 segundo, tem que estar dentro marcando. Sim. Entendeu? Isso é fundamental até para a segurança do processo. Sim. Bacana. Legal.
Bom, aí acho que a gente já falou sobre isso, a VTC, baixa resistência. VTC, o pessoal já está. NTC, VTC, o pessoal agora já está. Tem Sabe alguma até pergunta? identificar, sabe até identificar. O pessoal está agradecendo muito. Muitos não sabiam do PT, do SEM, o pessoal está agradecendo demais viu? pelas informações que vocês Eu têm. conheço, legal. eu sou dali, eu sou torci aqui, é fake, é bolsa nas costas, é mão suja de graxa, galera. Mas isso é eleitorado. importante, né? Isso é muito importante para a gente também, Sim. né? Porque se alguém aprendeu, já valeu Já a valeu, pena não, já seguir valeu. a nossa live, né? Não, são Bate dicas papo, bem né? importantes, né? São situações que ele está pondo, né? Que às vezes às vezes a gente acha que é difícil, é uma situação difícil de acontecer, mas na área dele realmente acontece. Isso. Acontece bastante. Principalmente óleo e gás, né? Sim, Óleo e gás, sim. eles trabalham muito com esses tipos de sensores, que é 4 fios, 2 elementos, que já é diferente, É uma difere gama muito da linha que é de grande. equipamentos, máquinas, Tem muita aplicação processos, também tal. que é meio restrita, que é temperatura média também. Sim. Né? Então você usa sensores em paralelo, série. Né? Exatamente. Tem uma dica prática que você não precisa pôr a 0 grau para saber se é PT100 ou PT1000. Olha lá, a experiência, né? Pega a voz da experiência. Se você está a 25 graus, nós estamos aqui a 30 graus. Desculpa. Nós estamos aqui a 30 graus. Quebrou o ar-condicionado. Como é que eu sei se é PT100 ou PT1000? PT100 vai dar um pouco mais de 100. Sim. Tá? PT1000 vai dar um pouco mais de 1000. Então você não precisa pegar por aguinha, gelinho. Não, exatamente. Sim. Ele, na verdade, na temperatura ambiente, ele vai dar em torno de 109, 110. É isso que acontece. Às vezes tem cliente, às vezes que a gente fornece PT100 e tal, ele põe lá no equipamento e não está funcionando. Aí ele liga, pô, o sensor não está funcionando e tal. Aí eles falam, pega um multímetro, né, e mede a temperatura ambiente. Quanto que está dando? Está dando 109. Então tá ótimo. Dentro, o sensor não é um sensor, é um controlador, é o aquisitor, ou o CLP que você está integrando, tem alguma coisa aí. Então já mata essa charada, né? Não precisa nem devolver o sensor para a gente testar e tudo mais. Não, vivendo e aprendendo, está aqui. Bom, vou passar aqui pelos termopares. Os termopares são os populares aí devido à sua simplicidade, né, na formação, né, baseado em ligas metálicas, né, função de 2 ligas diferentes, né. Não vai medir resistência em termopar. Olha só, por favor. Pega a dica, Por favor, pega a dica também. Se medir, vai achar alguma coisa, mas não vai servir para nada. Não vai servir para nada. E ele tem dentre os sensores, ele é o que tem a maior extensão de temperatura, né? Amplitude de temperatura, né? Então, tem termopares de menos 200 graus, ele compreende, né? De menos 200 até 1.800 graus, né? Então, ele tem vários tipos também, né? Tipo K, tipo N, tipo, né? Dependendo da faixa de temperatura, é usado um tipo J, né? Nas mais altas temperaturas, acima de 1.200, já é tipo S, é tipo R, tipo N. Isso tudo é normatizado e tabelado, né? Dependendo da sua aplicação que você precisa, você entra lá, verifica qual é o range de temperatura para você achar qual o sensor, né, específico. Devido à formação dele, né? O material, né? A liga que é formado um é platina, o outro, né? Então tem várias formações, né? Sensores, né? Termopares. As aplicações principais dele é a indústria química, né, a siderúrgica, né, que utiliza bastante, né, termopares para alta temperatura, alimentícia, cerâmica, né, vidreiro, né, maquinária industrial, né, injeção usinagem utiliza bastante, né, termopares baioneta, né, equipamentos analíticos aí também, né, equipamentos de laboratório também se utiliza muito. Aí a vantagem dele é o tempo de resposta razoável a bom, né? Tem um tempo de resposta médio aí, né? Tá bom. Se ele for exposto, né? A junção dele for exposta, ele tem uma temperatura, um tempo de resposta muito bom, né? Muito rápido. A ampla faixa de temperatura, né? Que ele pode operar, né? Os termopares. Pode ser construído em micro dimensões, né? Então, tem termopar mineral de 0,5 milímetro, 1,5, 1 milímetro, né?
variedades de montagens que ele tem, existe uma infinidade aí de montagens, né? Ele tem um ótimo custo, né, para faixa de temperatura até 300 graus, né, que é usado, dependendo da aplicação, não é nem necessário usar o mineral, né, que tem um custo maior, pode ser usado o próprio cabo, né, o cabo termopar. Robustez também, né, a robustez dele, a simplicidade, né, inerente, né, resistente a choques, a vibrações, né. Ele é diferente dos outros sensores que tem um elemento que é soldado, né? Então, eles são mais sensíveis, né? Tá. Desvantagem a pouca linearidade, né? Suscetível a interferências. Necessária a calibração periódica, né? Devido ao desvio, né? O drift aí por ano, né? Que é o desvio que ele tem. E de quanto tempo, Bruno, essa calibração? Calibração. Normalmente, né? Se pede uma vez por ano, né? Tá. Por exemplo, nós temos os equipamentos do laboratório, nós calibramos anualmente, né? Então depende da aplicação, né? Se exige um tempo de calibração, né? Se for, depende da aplicação aí, né? Que se exige. Ou no ambiente industrial, há uma aferição, né? Você dá uma checada. Cada segmento tem um período, né? De exigência aí, de calibração, de um ano. Normalmente é um ano, né? O padrão aí acho que é um ano. Depende muito também do ambiente, porque você pega o termopar mais usado é o ferro Constantan, que ele tem um dos cabos é ferro, e ferro em umidade enferruja. Sim. Então, se você está no ambiente úmido, você vai ter que fazer a aferição com mais frequência. Ou senão a troca, né? Depende do ambiente, ele é muito agressivo, né? Então, por exemplo, siderúrgica, cerâmica, os termopares duram 2 meses, né? 1 mês, 2 meses, 3. Então, eles têm que ser feito a troca até por causa do desgaste, né? Muito agressivo, né? O material é muito... Vocês fabricam já o termopar já com conversor ou não? Somente o termopar... Não, fabricamos com o transmissor, você fala, né? O transmissor já integrado, por exemplo, cabeçote, dentro do Ao cabeçote, já está o termopar e o conversor adicional. Sim, já, fabricamos. Inclusive agora você estava com a bolachinha. Exatamente. A bolachinha é muito boa aí. Bom, aí acho que nós já falamos, né? Deixa eu ver, eu já falei aqui a desvantagem dele, né? A pouca linearidade dele, suscetível a interferências, né? Já falei isso daí, a baixa estabilidade térmica e corrosivo, né? Devido à sua formação de ligas de metais. É metal, então... Sim. Um ambiente com excesso de umidade, ele vai sofrer de umidade, mais. Exatamente. Também. Aqui são sensores KTY, né? Eles não são tão populares assim como os outros sensores, NTC, termopares, NTC, né? Aqui entra o PTC. Aí, isso, ele é conhecido também como PTC, sensor PTC, devido à curva dele, né, de resistência. Ele aumenta a temperatura conforme aumenta a resistência. Aumenta a resistência conforme aumenta a temperatura. Ele não é inversamente, né? Ele é diretamente. Ele é diretamente. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Sim, como o PTC, né? Sim, muito similar ao PTC. Sim. Só que ele possui ele tem 3 tipos de resistência, né? Ele tem 500 ohms, né? Ele é nominal a 25 graus, como fosse um NTC, mesma coisa. Ele é 1K, ele é 1000 ohms a 25 graus e 2000 ohms a 25 graus. Ele tem 3 tipos de resistência, né? Sim. Então ele tem uma boa estabilidade térmica, né? Ele é feito de silício, né? Ele é composto de silício. Então ele tem uma durabilidade boa também, né? Ele tem uma boa durabilidade. Estabilidade também, né? Ele é muito usado em motores, né? Tanto aquela versão, né, que é para bobinas de motores, né? É muito usado em bobinas de motores e tem com sensor de temperatura também para compressores, motores, né? E não é muito aqui no Brasil, assim, ele é pouco usado, né? Assim, perto dos outros sensores. Para controle, né? A gente tinha os nossos controladores. Ele aceita, né, Silvio? Ele aceitava. Nós tiramos. Tirou? Tiramos. Porque é muito pouco usado o PTC, o KTY. Então, nós temos só NTC. A gente tinha calibragem para PTC e NTC. Não, agora só NTC.
Normalmente é equipamentos lá fora, né? Lá fora, fora do lá Brasil fora é do mais Brasil. usado. Na Europa é muito, muito Na usado. Itália continua, Na né? Itália, isso. Aqui é mais para motores, né? Que chega a uma determinada Sim. temperatura e dá um pico de resistência e você detecta que sobreaqueceu. Sim, Tem alguns fabricantes de equipamentos que utilizam, né? Tem controle de temperatura que vem de fora, né? Que é importado e tal. Então, eles são obrigados a utilizar o KTY. Sim. Né? Mas ele tem pouca... Inclusive, o de 500 ohms já está saindo de linha. Já foi desativado pelo fabricante. Já, né? Está sendo desativado. Aí são sensores... Aqui nós vamos falar dos sensores analógicos, né? Que são os sensores com saída milivolt, né? Que seria sensores LM30, o mais popular aí conhecido, o LM35, né? Eles possuem uma saída linear, 10 milivolts por grau, né? Tá. Então, ele possui uma saída linear e é alimentado a 4 a 30 volts no circuito. E ele tem uma boa precisão, né? De meio grau aí a 25 graus, ele vai aumentando, conforme aumenta a temperatura, ele vai aumentando também, né? Ele tem ele é um sensor custo-benefício bom, porque ele não precisa desenvolver conversores aí, de converter sinais, né? Então, o sensor, às vezes, ele é mais caro, porém, ele não tem a necessidade de usar conversores, né? Então, ele economiza aí na parte do hardware, né? Da eletrônica. Se economiza, então, ele acaba sendo interessante aí, né? A baixa impedância de saída, né? Saída linear, calibração constante, perfeita comunicação com os circuitos, né? De eletrônico, facilidade, sem ajustes. A desvantagem dele ele tem um limite de temperatura, né? Até 150 graus, né? E ele é suscetível também a interferências, né? Eletromagnéticas, né? Necessidade de circuito de isolação à parte, né? Para ser exposto a esse aí eu já não conhecia. A primeira vez que eu estou tendo contato com esse sensor. É muito utilizado, o pessoal que faz circuito, Arduino, o pessoal de eletrônica, né? Que faz circuito, projetistas, aí, circuitinhos simples, né? De temperatura, eles usam muito. Mas na área industrial já não tem tanta aplicação para ele, ou tem? Não, até tem, mas não é muito como os outros sensores, né? Os PT-100, os sensores PT-100, eles são menos, né? Sim, mas tem bastante aplicações aí, tem bastante fabricantes que utilizam ele também. Aí são sensores digitais, né? Com a saída digital, né? É um sensor que está crescendo bastante, né? Está sendo bastante utilizado, pessoal de IoT, né? Monitoramentos, né? Monitoramento de temperatura de baús frigoríficos, né? Geladeiras de vacina, né? Monitoramento aí à distância, né? Então, também devido à eletrônica, né? Eles optam por usar um sensor digital, que também facilita na área eletrônica deles, né? Da comunicação, né, digital. E ele tem uma boa precisão, né? Ele tem uma precisão de meio grau, aí, de menos 10 a 85 graus, né? Ele tem um código exclusivo, cada sensor ele tem um código exclusivo, até, que você pode até rastrear, usar ele como um rastreamento. Né? Tem clientes Seria uma identidade Uma identidade, exatamente. Do sensor. Então, tem cliente, às vezes, ele pede para a gente extrair esse código, né? E fazer uma etiqueta e pôr no sensor, para identificar, né, o código dele, a fabricação, né? E como que é esse sinal? Eu vi ali que é um sensor digital, tá, mas como que seria a onda dele, né? O sinal dele de saída desse sensor? Por exemplo, digital seria um sinal de ou ligado ou desligado, ou 0 1, né? Isso. Ele trabalha como se fosse aqui, um pulso PWM, fazendo binário. Ele vai ciclando ali de acordo com com esse chaveamento, ele vai gerando um valor de temperatura. Ele trabalha no range de 9 bits a 12 bits. Sim. Tá? Então ele é binário. Você vai somando cada bit. Ele vai somando cada bit, exato. É como somar binário. Sim. Uma coisa que eu não sabia, que eu vi o datasheet,
você pode dar endereçamento para ele. Sim. Então, como se fosse um barramento Modbus, Uhum. para cada sensor você dá um endereçamento, então você tem as leituras, você lê o sensor que você quiser. Sim, entendi. Muito bom, muito gostei bacana. muito É, disso. Muito bacana. interessante. Que aí você conecta ele em rede, né? E você tem o Exatamente. endereço para ele, ele estando em rede, você sabe exatamente quem é quem. Quem é quem, onde ele onde ele tá, está. tudo. Exatamente. É. Também, Por isso também não conhecia. Tá vendo? Isso aqui, rapaz, não é só vocês estão aprendendo, não. Aqui a gente está tendo Baita aula, uma baita aula sobre sensores. Por isso que ele é usado em rastreamento, né? Porque rastreamento normalmente você utiliza vários sensores, né? Então eles conseguem sim. identificar, né, onde está cada sensor no sistema, né? Alguma desvantagem dele é limite de temperatura, né? Até 125 graus, né? Ele tem um limite que não pode ser usado acima disso aí, né? Se você tiver interferências eletromagnéticas também, com necessidade de circuito de isolação, né? A parte, Sim. quando exposto a proximidade com cabo de alta tensão, né? Tem que passar afastado de cabo de potência Sim, e tal. sim. Todo Ou utilizar um cabo de isolação, né? isolação. Com fita, malha, com shield, malha, com shield ou fita metálica, né? para poder Pra amenizar essa interferência. né? Exatamente. E não esquecer de aterrar a máquina, porque às vezes você faz tudo. É todo um conjunto. Né? Você aterra o cabo e não aterra o equipamento. Então... Aí eu fiz uma tabelinha, né, comparativa dos sensores, que tem todos os sensores, NTC, PT1000, né? Todos os sensores que a gente comentou aqui. E aí as características aí, né? A precisão, a estabilidade, saída, linearidade, né? Então tem uma tabelinha interessante aí, que depois o pessoal quiser... Está disponível? Posso compartilhar aí. Compartilhar. Exatamente, posso compartilhar, quem quiser... Só solicitar aí para nós. E aí ele tem todas as características de todos os sensores, né? Depende se você quer tirar uma dúvida, né? Para saber, que sensor que é melhor para minha aplicação, né? Então, você pode tirar essa dúvida e começar pelo sensor, né? Se eu tenho exigências, né? Um grau de exigência na aplicação, que precisa ter um sensor preciso e tal, você pode tirar essa dúvida aí através dessa tabela aí, né? É bem bacana que aí você consegue já matar, né? De 1750, né? Sim. Não, Você assim, tem um panorama aí de... Na sua aplicação, você já define logo qual é o range de temperatura que eu vou precisar usar, tipo de precisão, tipo de saída que eu quero utilizar lá na minha automação, na minha loja, no meu controlador, tempo de resposta, tudo, e aí você acha qual o melhor sensor compatível com aquela aplicação. Exatamente. Deixa eu só... Você vai falar alguma coisa? Não. Deixa eu só dar uma parte, porque é uma pergunta que... Essa semana eu respondi 2 vezes essa pergunta. Foi para mim não, tá, gente? Não, qual a precisão do controlador de temperatura? Então, essa pergunta não tem resposta. O controlador tem uma precisão de leitura. Tá? O processo de controle de temperatura depende do equipamento que você está controlando, depende do sensor, depende do controlador e depende da precisão de controle que você quer. Tá? Então, para dar um exemplo, e só fazer um merchan também da nossa linha, qual que é, Fernando? Tá. Esse é um controlador de temperatura, uma linha que nós temos de controlador. Tá bom? É uma linha completa de controlador. Nós temos 7 tipos de controlador desse aqui. Para falar o que ele faz, em termos de controle de processo, a gente ia precisar de outra live só para falar desse cara. Mas ele faz praticamente tudo que você precisa, que você tem necessidade, em termos de controle de temperatura. Tá? Mas eu liguei só para falar da precisão. Pessoal, o termopar mais usado é o termopar tipo J, que está ali na coluna do meio. Sim. Precisão vai de meio a 5 graus. O termopar J, ele dá uma precisão de mais ou menos 2 graus, para arredondar. É isso aí, né, Bruno? 2,2, 2,5. Sim, é. É que então, ali é um range total, né? É o range total de todas as sombras. Isso, é. Ele pode ser de meio até 5 graus, né? Porque existe também a classes, né? Também de termopar de precisão. Agora, se eu pego o termopar com precisão de mais ou menos 2 graus, tá? O que acontece aqui? Eu estou lendo temperatura ambiente aqui, tá? Sim. 29,7 graus.
Se eu tiver mais ou menos 2, não tem o menor sentido eu ler um ponto decimal. Porque eu posso estar 27 e posso estar 31. Sim. Né? Então, para essa faixa, essa tabela é muito importante. Para essa faixa, é importante porque eu usava bastante. Você tem que cair no PT100. Sim. Tá? Se você vai ter 0,1 de precisão. Sim, décimo de grau, né? Tá? Então, para você saber a precisão do controlador, você tem que saber o processo, o termoparo, o sensor e o controlador. O controlador, normalmente, a precisão dele é 0,1 grau, neste caso, e se eu tiver sem o ponto decimal, é 1 grau. Sim. Se eu falo isso para o usuário, não dá 1 grau, ele acha que o controlador está com defeito. Mas o problema já Então, é uma série de é o fatores. sensor que foi mal dimensionado Exatamente. para aquela aplicação. Sem contar que um processo industrial ele é dinâmico. Sim. Tá? Você tem uma máquina de transformadora de plástico, ela está se movimentando, está entrando, saindo material, muda a temperatura ambiente, você tem atrito da rosca na máquina, uma geladeira você tem abertura e fechamento de porta. O posicionamento do sensor também é um fator muito importante. Às vezes a gente pega muito problema de, não, mas eu tá aqui, ó. Aí ele pega um outro sensor, lê aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá dando uma temperatura. Eu falei, tá, mas o sensor tá instalado aqui? O sensor tá instalado lá na porta. Bem lembrado, eu tinha esquecido. Bem lembrado. Ali ele tá lendo uma outra temperatura, meu filho. O mais próximo possível, sensor, o mais próximo possível do produto que você quer controlar a temperatura. Sim. Né? Uma máquina transformadora de plástico não dá para você pôr no plástico, você vai pôr perto dele. Preferencialmente tem que estar em contato, né? Preferencialmente tem que estar em contato. Sempre em contato. Sempre em contato. Na geladeira, no ambiente para aplicações de refrigeração, Sim. você está lendo a temperatura do ar. Então, para você ter uma ideia, você tem que pôr a sonda, ou o sensor infravermelho, o que for, perto da sonda, mas não no produto, porque... Não. A temperatura do produto é uma, a temperatura do ar é outra. Exatamente. Então... A temperatura do ar é bem complexo, né? Varia muito. Porque você pode, a 10 centímetros, está outra bastante. Já varia a temperatura. Varia bastante. Às vezes tem muita essa dúvida mesmo, né, do pessoal, né? Às vezes, ele acha que às vezes está descalibrado, o sensor está com defeito, né? Alguma coisa desse tipo. Mas tem que entender essa. E tem um lancezinho de malandragem, vou falar aqui do carioca, né? Tem um lancezinho de malandragem também. Tem os técnicos que vão consertar o equipamento, e aí vamos supor que o equipamento tem que chegar lá a 4 graus, resfriados. E não está chegando a 4 graus. Ele pega o sensor, bota numa posição que vai chegar aos 4 graus. Aí o cara, olha, arrumou, você é o cara, hein? Aí vai ver na outra. Eu falei, vem cá, gente, o sensor original não era aqui, não. Aí tu bota o sensor lá, pô, Magno, tu estragou o que o cara fez. Não tá dando mais os 4 graus. Eu falei, gente, não tô estragando, não. O cara tá enrolando vocês. Exatamente. Entendeu? Tem o pulo do gato, tem o pulo do gato. Tem... Não pra fazer isso não, tá, gente? Você deu a dica. Eu dei a dica, agora não podia fazer isso, gente. Não podia fazer isso. Existe isso mesmo. Monitoramento existe esse tipo de situação também. Onde que, por exemplo, caminhões refrigerados, né? Então o motorista vai lá, às vezes ele deixa desligado. Vai chegando perto, ele tira o sensor lá e liga no, né? Para falar que tá. Ou então o sensor às vezes tem um ganho, né? Você pode fazer o ajuste daquele do ganho do sensor, né? Você pode alterar. E aí, às vezes, não pode ser muito, mas às vezes está pouca coisa fora da faixa. Aí o cara dá lá um grauzinho, agora tá. A gente já põe no controlador. Dá um jeitinho. Uma dica que você me lembrou, pessoal, não pode, tem muita gente que desliga a geladeira para economizar energia. Gente, isso não existe. Não pode fazer isso, gasta mais desligar do que você usar um controlador adequado. Sim. E você pode subir um pouquinho a temperatura à noite, quando você estiver usando, mas nunca faça isso. Você pode otimizar os parâmetros do controlador de temperatura em prol do funcionamento para você ter uma economia de energia maior. Mas, de forma alguma, você pode chegar simplesmente desligar o equipamento, achando que, não, eu vou desligar à noite, e durante o dia eu ligo amanhã. É tiro no pé. Você vai ver que, além de um risco de repente perder o produto, né, tu não sabe, né, qual produto que a gente está armazenando ali, mas o consumo com certeza vai ser muito maior, sem sombra de dúvida. Se é até um produto que não tenha risco de estragar, tipo refrigerante, cerveja e tal,
Mas até ele chegar na temperatura ideal para consumo, o equipamento vai ficar ligado, o compressor, tudo ligado, você vai gastar mais. O que você vai economizar à noite, desligando ele da tomada, vai ser a quantidade de carga térmica que ele vai absorver ali dentro, ele vai perder, né? E durante o dia, quando você ligar, em vez de ele trabalhar 30 minutos para poder chegar naquele set point, ele vai trabalhar 4, 5 horas para chegar naquele... Então você não economizou nada. Entendeu? Coisa... E tem muita gente que tem esse pensamento. Tem muita gente que tem esse pensamento. E por curiosidade, isso é importante, porque... Muito importante, muito importante. Eu não sabia, tá? Eu achava que 4, 5 horas você já tinha, principalmente um freezer de cerveja, refrigerante, todo o produto numa temperatura uniforme. 18 horas para você põe a cerveja na temperatura ambiente, para ela chegar a -2, -1,5, que é o consumo, são 18 horas. Sim. Olha então, o tempo, você está gastando isso todos os dias fazendo isso. É igual assim, basicamente também o ar-condicionado. Temperatura, o pessoal tem mania de pegar o ar-condicionado. Bota lá o ar-condicionado no 18 graus. Não vai chegar a 18 graus nunca. Ele vai ficar trabalhando o tempo todo. E aí depois o cara fala, poxa, mas eu comprei uma máquina inverter que era para economizar energia e minha conta veio até mais cara. Claro. Ela vai tentar o tempo todo chegar naquela condição de 18 graus, ela nunca vai conseguir. Em vez de ela trabalhar modulando, reduzindo capacidade, ela não vai. Ela vai trabalhar sempre. Não está servindo para nada. É melhor comprar máquina convencional para isso. Esquece o inverter. Então, às vezes, a má utilização, a má operação é muito mais prejudicial. Sim. Exatamente. Já tem a pergunta, né? Até agora a gente não falou da pergunta da prova de hoje. A pergunta é verdade, a pergunta de... Eu acho que vou fazer essa pergunta de prova hoje. Mas depois do tanto de pergunta que a gente... Já resolveu, né? Não é possível, não é possível. E ainda tem a pergunta da prova. E tem o sorteio. Essa é da prova, não? Vamos lá? Lê aí pra gente, Magnão. Qual o tipo de sensor que possui a melhor precisão em um longo range de temperatura? Posso responder? Espera aí, deixa eu pegar meu celular aqui. Cadê a tabela? Olha o Google. Gente, vamos lá, de novo, hein, pessoal. Qual o tipo de sensor que possui a melhor precisão em um longo range de temperatura? E aí? Tá fácil, hein? Tá fácil porque... Tá escrito no slide, hein? Tá escrito no slide. Cara crachá. É só olhar lá, não precisa ser um ágil para poder descobrir isso, não. Olha só, muito tira isso daí da tela. Aí ficou fácil demais. Aí eu vou acertar. Aqui bom, seguindo aí, aqui alguns modelos de sensores aí mais utilizados, né, nos segmentos. Eu coloquei alguns exemplos aí, né? Uma questãozinha. Você falou, eu olhei para o HVAC, puxar a sardinha para o meu lado também. O porquê porque assim, eu sei que essa dúvida é muito grande também. Por que da diferença do encapsulamento do sensor? Por exemplo, quando eu estou lendo algo que está em contato com a tubulação, eu tenho um sensor que o encapsulamento dele é metálico. Quando eu estou lendo o ar interno ali do evaporador, uma temperatura ambiente, eu tenho um encapsulamento lá de termoplástico. Você poderia explicar isso, pessoal, porque também tem gente, às vezes acontece de estar utilizando o sensor de forma errada. Né? Vamos supor, o sensor que era para ficar em contato com a tubulação, ele deixa fora e isso vai gerar um erro, né, de leitura. Sim, o capsulamento plástico, ele vai ter um retardo de assim, ele vai ter um tempo de resposta mais lento, né? Sim. Do que o de metal, né? É basicamente isso. Transferência, né? Por exemplo, quando você está com um sensor, por exemplo, uma tubulação de cobre, eu estou com um sensor ali conectado, né, na minha tubulação, a transferência ali entre dois metais é muito mais rápida do que se eu colocasse o cobre com é muito mais lento. Com plástico, né? Exatamente. Tanto que se você pegar, por exemplo, dentro do evaporador daquele ar-condicionado ali, são dois sensores que a gente tem, que eu falei, que é o sensor de ambiente e o sensor de degelo. O sensor de degelo, como ele está inserido na tubulação, ele é metálico. Porque ele precisa sentir muito mais o contato da tubulação. Tem uma resposta bem mais rápida, né? Sim. Você tem uma transferência térmica. Ainda mais que é externo, né? Ainda mais que é externo. Isso. E já o de que mede a temperatura ambiente,
ele já é no Termoplástico. termoplástico, para você fazer a medição da temperatura ambiente. Para ambiente também poderia estar usando também metal, né? Aí tem dois caminhos. Ou ele usou o ABS, né? Que seria o plástico, o ABS, devido ao custo ser menor. O custo do ABS ele é menor do que o de metal. Aonde está instalado o de ABS é um local, às vezes, que o de metal não entraria. Às vezes é um lugar pequeno, dependendo do ponto que o fabricante bota ali no evaporador, né, é uma posição. Ou também tem casos que o evaporador também tem de metal. Sim. Mas a maioria das vezes a gente tem a gente recomenda, principalmente para congelado, você usar no evaporador o metálico. Sim. Por quê? Congelado você tem que ter degelo. Sim. Então, durante o dia, o que acontece? Ele vai estar abaixo de zero, tá? Menos 15, sei lá quanto. Dependendo da aplicação. Dependendo da aplicação. Aí, para fazer o degelo, você sobe a 10 graus acima de zero. Então, ele fica o dia inteiro fazendo isso. O termoplástico, ele contrai quando esfria e dilata quando esquenta. Contrai e dilata. Fazendo isso o dia inteiro, você pode causar fissura no encapsulamento. Sim. No metálico não acontece isso. Ele é resinado, tem uma cápsula metálica. Sim. Ele já não tem esse problema. E até para grau, então, assim, pelo que você está falando, grau de severidade, né? A gente um ambiente muito agressivo e eu colocaria o metálico, que ele está resinado, capsulado, mais protegido. Cabo de silicone e tal. Ele suporta mecanicamente muito mais do que um tipo de sensor ABS. Né? Alguns equipamentos, o pessoal coloca o sensor encostado e uma fita metálica para segurar. O termoplástico é para ele não mudar de posição. Exatamente. O termoplástico, dependendo de quanto você apertar, ele pode romper também. O pessoal tem mão pesada, né? Esse sensor aqui de baixo, esse com a fita, ele é exatamente para essa aplicação. Ele é para tubulações. A tubulação de refrigeração. Refrigeração, para fazer o controle de superaquecimento. O cara, em vez de... Na maioria das vezes, quando a gente colocava esse tipo de sensor, você coloca o sensor e você tem que colocar uma manta, proteger, para poder a temperatura ser a mais próxima possível da tubulação, né? E aí é a fita que você falou, porque ele, dependendo do diâmetro da tubulação, ele está 12 horas, 6 horas, dependendo do diâmetro, né? A gente não pode ler líquido ali. E esse tipo de sensor, agora em equipamentos assim, a gente pega lá, pelo menos na parte naval, é uma tendência a gente ver com essa fita que é muito melhor. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não, e ele tem uma área, ele é retangular, né? Então ele vai pegar uma superfície maior, né? A área de contato dele vai ser bem maior. Bem maior, né? Bem maior do que o modelo com haste, né? Sim. Que ele é cilíndrico ali, né? Então, esse modelo é especial, especialmente exclusivo para... Não, e até para trocar a manutenção, o outro você tem que colocar como se fosse uma manta asfáltica. Vai ter que tirar a manta. Aí tem que tirar aquilo tudo, carga tudo, tá? Esse aqui não, é bem mais simples. Fita. Obrigado, tá? Eu agradeço. Facilitou bem, Facilita, né, nosso trabalho, a gente gosta quando facilita. Esqueci de falar uma coisa, está acabando. Mas já, senhor? Já. Os aparelhos... Não passou 10 minutos da nossa? Os controladores da Coel, tudo isso que vocês viram, que o Bruno apresentou de sensores, você programa em um controlador só. Você não precisa especificar a sonda. Sim. Então, pode ser termopar, PT100, sinal analógico, digital, infravermelho, o sensor que você tiver, JK, o que for. Braille, o que tiver. Braille não. E o digital ainda não. E o digital ainda não também. Ele está lendo. É só você saber configurar ele. NTC também? NTC também. Legal. Vai mudar o código, né? Para NTC é outro código. Para NTC, tem... Legal. É termorresistência. E esse é o CUPID, né? Ele tem esse PID. E assim, um ponto muito interessante no que você falou é o seguinte, vai muito também agora da configuração, né? A pessoa saber, não adianta você, o que você comentou, você tem uma Ferrari, mas se você não sabe utilizar uma Ferrari, não adianta. Então, galera, olha só, eu bato sempre, toda live que eu faço, eu bato nessa tecla e vou bater sempre. LabCoel,
treinamento gratuito do fabricante, com certificado, você tá... Para de chorar que você não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro, lá é de graça, 0%. Eu vou falar com o Heraldo para ele começar a pagar, botar preço, que aí rapidinho aí o pessoal vai. Porque, infelizmente, às vezes que é de graça, né? O pessoal... Bota preço Não e faz um valoriza. desconto. Depois bota do preço e pessoal faz vai. um desconto. Porque, cara, você tem o treinamento desse controlador lá, desse, Tem. de Todos. todos os controladores. Todos. Então, poxa, não custa nada. Você está em casa, às vezes, de bobeira, larga um pouco o Netflix, cara, pode ver um pouquinho o Netflix, e você vai lá, faz um treinamento, pega o certificado do fabricante, né? E isso é um diferencial para você. Exatamente. E para de ficar mandando o controlador dizendo que tá ruim, o Celso não aguenta mais, que é problema de parametrização. Eu falo mesmo. Chega aqui o controlador, o Celso não aguenta tem mais, o nada. controlador não tem nada, cara. Programou sonda errada, Programação de errado, não usou o PID. entendeu? Perdeu a aula de hoje. Perdeu a aula de hoje, aí fica Exatamente. difícil. É verdade. Fica Se difícil. perdeu a aula de hoje, está no YouTube, Tá no só YouTube, digitar lá. Você entrar no canal da Coel no YouTube. Exatamente. Aí, Sorteio. Desculpa. Não, pode ir. Bom, aí seguindo, alguns sensores aí, que é para linha médica também, que nós fabricamos aí, né? Esse primeiro, inclusive, é para respiradores, nós fizemos aí para na época da pandemia, que teve bastante... Então, teve bastante demanda, né? Infelizmente, demanda, né? O de baixo é de sensores de pele, né? Incubadora de nenê, temperatura, medição de pele, de monitores multiparamétricos também, né? A linha industrial, né? Também. Ali um sensor com conector, aquele 43, conector DIN, né? 43650, aí, bem usado aí também na área de óleo e gás aí também, né? Sensor para mancal, né? Um termopar aí, cabeçote, que é bem conhecido aí, que vocês O pessoal usa conhecem, bastante. que usa bastante. O pessoal chama de cachimbo. Cachimbo. Não tem nada a ver com cachimbo. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, tem que trocar o cachimbo. Tem nada a ver, é verdade. Tô procurando um velho dentro do navio, você manda o cachimbo para trocar, mas descobri, é o cachimbo, é o cachimbo. Gente, acho que já tá na hora do sorteio, porque a gente já recebeu informação em tempo. Ó, a live tá tão boa que a gente já recebeu informação que tá esgotado o tempo. Não. O pessoal aqui já tá puxando a orelha nossa aqui já. Não é até meia-noite hoje, não? É até meia-noite. Não, Pode terminar? acho que só tem mais esse aqui. Então vai. Ele é de sensores aí, que é para energia limpa, veículos elétricos, né? Que vai começar a usar esse tipo de sensor também. Bateria, no carregador, né? A gente tem muitos sensores monitorando a temperatura da bateria. Já deu uma evolução boa, né? Do Chevette. Sim, do Chevette não tinha mais. Só tinha o Cebolão, só e do Cebolão a gente já veio pro elétrico, né? Chevette sobrou o seu só, né? E aí umas considerações finais, né? Algumas dicas aí, né? Limite de temperatura, né? Varia para cada tipo de sensor, né? Os termopares são sensores que possuem maior range, né, de alcance, que a gente já comentou, né? A precisão depende da característica de cada tipo de sensor, né? PT100 apresenta o mais alto grau de precisão, né? Embora existam vários níveis de precisão, consequentemente, dentro do PT100, né? Existe classe A, classe B, um quinto DIN, terço, né? Depende do grau que você precisa, aí já é mais grau para laboratórios analíticos aí, né? Depende da aplicação. Os sensores da NTC são exponencialmente não linear, né? Exibindo uma sensibilidade muito elevada, né? Baixas e altas temperaturas. Tempo de resposta também influenciado pelo tamanho e a massa de capsulamento, né, do sensor, né? Então, elementos expostos, né, possuem uma resposta mais rápida, né? Sensores NTC, o que possui melhor custo, né, para aplicações em grandes escalas, né, em temperaturas, que a gente comentou também, que é muito usado em eletrodoméstico, ar-condicionado, né. PT100 e PT1000 são os que são mais indicados, que mais exigem, né, para alta precisão na temperatura de menos 50 a 300, que a gente já comentou também. Os termopares são largamente utilizados, né, aplicações de alta temperatura e acima de 200 graus. Aí, aqui uma outra dica, né, para que o sensor alcance aí o máximo de eficiência, né, é preciso determinar a faixa de temperatura de operação mínima e máxima, né, que ele irá atuar, né, então, isso é muito importante, né, saber qual que é a faixa de temperatura de trabalho, né. Nunca você está no máximo, né, do limite. Do limite, Sempre deixar uma margem ali de... Sim.
A dica aí que nós damos, né, de uma margem de segurança de 20% a 80% do range, né? Sim. Então, às vezes tem cliente que às vezes acontece até o contrário, né? Ele vai usar até 100 graus, mas ele fala, não, eu quero um sensor PT100 até 300. Uhum. Só que se você fazer um sensor até 300 graus, é um outro custo, é um custo mais alto do que você fazer um sensor até 100, com certeza. devido aos materiais, né? Que é de isolação, o cabo e tudo mais. Então, tem tudo isso aí. Então, saber a faixa de temperatura, né, de trabalho é essencial, né? Uma coisa essencial na especificação do sensor de temperatura. E é isso aí. Aí, siga-nos nas redes sociais aí, nossas redes sociais, o LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Aquela tabela tá no site de vocês? A tabela de PT100? De PT100? Na tabela de sensores. Ah, né? de sensor, não. Essa tabela não. Essa tabela Depois não, pode fornecer para a gente colocar lá na... Muitos pediram a tabela. Se você autorizar, Bruno, a gente coloca dentro do curso do LabCoil. Boa, claro, boa. sim, passo sim. Tá. Passo sim. Então, pessoal, ó, a tabela vai estar lá dentro do curso do LabCoil. Vai ter um campo lá para vocês assistirem e baixarem a tabela tal como referência para vocês. Mas lá, o Magno, tem a resposta daquela pergunta? Não sei, não. Será que tem? É só olhar direitinho. Eu acho que Será, senhor? As perguntas de hoje já estão disponíveis no LabCoil. Tá bom. Só uma coisa. Tem um tema que não deu para tratar aqui. Nós vamos colocar um filme no LabCoil. Sensor, os termopares, se você tiver que emendar, pelo amor de Deus, não emenda com cabo de cobre. Você tem que emendar com o mesmo cabo, com o cabo do mesmo material do termopar. Tem que explicar um pouco da... Por isso que eu não deixo emendar. Aí você fala que não vai, não, o PT100 pode, o termopar. E nós vamos colocar um filminho. O pessoal está mandando eu parar de falar aqui. Nós vamos colocar um filminho no LabCoil para explicar e fazer uma demonstração do que acontece se você emendar um termopar com cabo de cobre. Bacana. Eu vou assistir lá para aprender, para parar de fazer isso. Você não Agora... faz. Agora tem... O que vai ser sorteado hoje, gente? O que é, Fernando? Que isso, traz a minha. Essa é a minha, né? Vai ser sorteado outra, né? Deixa eu ver aqui. Que isso, gente. Olha aqui. Ó. Caraca, hein? Obrigado, tá, gente? Sorteio, o Bruno te deu. Agradeço ao Bruno. Isso é presente? Presente. Presente pra quem? Você está participando do sorteio aí? Qual é o seu nome? Que isso, cara? Corre aí, dá tempo ainda de... dá tempo. Marcar dois amigos e seguir a Coel, já sigo, né, gente? Claro. E aí, Fernandão, vamos pro sorteio? Só uma observação, tá? Se repetir. Tá. Vamos sortear novamente. Fala aqui, as pessoas vão... Se cair repetido... pessoal, vamos lá. Se não estiver seguindo todos os critérios, não adianta, não tem chororô, não vai ganhar. Então, dá tempo ainda de marcar duas pessoas e seguir a Coel Matic, tá, pessoal? Então, marcar 2 pessoas e seguir a Coel. E você que já ganhou, deixa quem ganhou, deixa para o amiguinho. Não adianta que... Não tem como. O pessoal está usando hack agora. Agora é robôzinho. A gente conhece tudo. É verdade. E não sou a mesa do VAR aqui, o pessoal não aparece, mas tem o VAR também. Vamos lá para o sorteio. Vai ser em Getec Ilha que vai ganhar. Aí é marmelada. Marmelada, né? João Radnuts. Vamos lá, marcou 2 pessoas. Maurício. Tá, Maurício. Tá. E agora vamos. O pessoal está verificando aqui que se ele segue a Coel ou não. Acho que não segue, não. Segue não é seu, que você vai levar. Tem para cliente também, né? Que nós somos clientes. Opa, claro. Magno, nós também. Daí que eu quero Você também, verdade. Então, essa balança comercial também desfavorável. Aí você leva o flu, você leva o flu que a gente leva o mesmo. A balança comercial também desfavorável. Sorteio válido, hein? Parabéns ao ganhador, parabéns, João. Vamos para o próximo sorteio. Próximo sorteio tem outro? É o nosso, né?
Que Um isso? multímetro da Fluke, cara. Eu não tenho, queria tanto multímetro. Queria tanto, né? Queria tanto. Queria tanto. Vamos lá. João, infelizmente. João tá fora, tá, João? Vamos ver quem vai ganhar. Opa! Olha, meu. Carlos. O Carlos. Carlos Bezerra marcou 2 pessoas, Alexandre e Alexandre. Marcou 2 Alexandre, mas eu vou deixar para lá, né? Deixa passar, vai. Isso aí acho que é a mesma pessoa, ela marcou 2 aí, mas tudo bem. Deixa o pessoal conferir ali se ele segue. Eu vou deixar só pela menininha. Vou deixar só por ela ali, não vai passar batido. Tá validado? Tá válido. Parabéns, Carlos Bezerra, né? Ganhou aí o multímetro da Fluke. E parabéns, ferramentaça. Mas e o notebook, Mário? Isso aí é o meu. Vamos É o último, né? O notebook é quem assistir todas as lives, responder todas as perguntas, né, as questões de forma correta, vai participar desse mega sorteio. E não é só o notebook, né? É o notebook, mais o quê? Mais um celular. Mais um celular, isso. Olha, meu. O cara vai sair dali, ó, se ele ganhou o multímetro, notebook, celular, ele vai virar empreendedor e vai trabalhar. Aí não tem desculpa. Aí não tem desculpa. E outra coisa, galera, não esqueça de ativar lá o sininho de notificações, tá? Para toda vez que você tiver conteúdo novo, né, treinamentos, conteúdos da Coelmatic, você vai ser informado. Então, e se você não curte a Coelmatic, por favor, curte, compartilha, segue divulga, também, segue. Amanhã tem mais, né? Para estar gerando eventos como esse, né, a gente precisa, né, de ter um público, porque não adianta a gente estar gerando um conteúdo bacana desse, trazendo um fabricante, toda uma estrutura disponível. Pô, o pessoal lá do backstage tem toda uma estrutura. Eu acho que o mínimo que a pessoa pode fazer é dar uma curtida lá para poder, é um sinal de apoio. Né? Eu acho bastante interessante isso. Certo? Vamos lá? Então, encerrou? Encerrou. Por mim, eu ficava falando até meia-noite. Eu também, cara. Vai ser que... Pessoal, obrigado mais uma vez aí por ter me chamado. Obrigado vocês aí também. Agradeço toda a equipe aí da Coel, o Fernando aí pelo convite, tá? E estamos aí precisando de nós aí da Lyon. Estamos à disposição aí, conte conosco. Obrigado. Pode contar com isso. E, pessoal, amanhã tem mais. Mesmo horário, mesmo canal. Mesmo bate-canal. Isso aí é igual Chaves. Pessoas diferentes. É igual Chaves. Mesmo horário, mesmo bate-canal. Até mais, muito obrigado. Pessoal, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu.